Olá, pessoal do segundo ano, professor Fernando Rosário de Souza, para fazer uma breve revisão aí sobre a filosofia do século XX, para falar também um pouco do Foucault aí para vocês, da fenomenologia, para que vocês estejam bem preparados para a avaliação AD do terceiro trimestre de filosofia. Então vamos lá. Fenomenologia. O grande representante aí é o Edmund Husserl, tá? O que eu quero que vocês saibam aí sobre o pensamento dele? Tudo o que acontece é fenômeno. O modo como o mundo aparece é um fenômeno. Então acontecem bilhões de fenômenos no mundo. O método da fenomenologia é a époché. Não é époque. Époque em francês é época. É o que você seleciona para ver da realidade. O que você seleciona para ver da realidade, você coloca entre parênteses. Então, o que você decide estudar, refletir, meditar, o fenômeno que você decide colocar entre parênteses é o seu método de estudo na fenomenologia, a époché. E aí, você não vai ver este fenômeno que você colocou entre parênteses só na aparência. Você vai vê-lo em essência. Então, aquele fenômeno que você selecionou e não viu só a aparência, mas viu a essência, você fez a transcendência. Vou dar um exemplo, que foi o exemplo que eu dei em aula. Então, eu peguei dos diversos fatos aí, dos diversos fenômenos que ocorrem na minha vida, a questão da obesidade. A obesidade é algo que ocorre na minha vida. Fui tentar refletir as causas aí de uma maneira mais profunda, numas sessões terapêuticas, e tentei, numa visão mais superficial de só ver o fenômeno em sua aparência, falar para o terapeuta: olha, está me faltando força de vontade. O terapeuta, numa abordagem um pouco mais fenomenológica, falou: olha, vamos precisar transcender o que aparece para ir para a essência. E vimos que tinham causas mais profundas ali, ligadas ao falecimento do meu irmão gêmeo aos 3 meses de idade, que era o irmão gordinho, e nos anos 80, gordura estava ligada à saúde. E aí, é lógico, por questões muito mais profundas, que não cabe aqui num vídeo tão curto, a comida, o engordar, virou toda uma questão de família que transcendeu aquela aparência de que o que estava me faltando era apenas força de vontade para emagrecer, tá? Um fenômeno que em sua aparência pode parecer algo muito simples, transcende quando você coloca ele entre parênteses e reflete e filosofa de maneira muito mais profunda, tá? Então, vamos continuar aí. Então, o conceito central de fenômeno é o modo como o mundo aparece, são os acontecimentos que aparecem no mundo. O método da fenomenologia é époché, colocar os eventos entre parênteses, selecionando-os. A transcendência é o encontro da essência dos fenômenos selecionados e refletidos. Vocês entendem que este método de estudo das ciências humanas, das humanidades, era justamente uma resposta ali ao positivismo, ao método das ciências exatas, das ciências da natureza, que diziam que um estímulo gera sempre uma resposta previsível. Aqui, as ciências humanas estavam dizendo: não, para um estímulo que é dado a um ser humano, existem muitas respostas possíveis, porque se há algo que o ser humano é imprevisível em suas ações. Muito bem. Para completar, para andar de mãos dadas com a fenomenologia, talvez você esteja falando: tá bom, Fernando, mas aí você chegou ao um estudo mais transcendente aí, e o que você faz?
O existencialismo de Jean-Paul Sartre, ele diz: não interessa, não importa tanto o que a vida fez com você. O que importa mais é o que você fez com que a vida fez com você, tá? Que significado, que interpretação, que ações você vai fazer com aquilo que lhe foi determinado geneticamente, ambientalmente. Existem algumas condições que você não teve muito poder de escolha, mas você pode escolher com as condições que lhe foram colocadas. Talvez você não tenha muita influência sobre a sua carga genética. Talvez você não tenha muita influência sobre o contexto social, econômico em que você nasceu. Mas você tem como interpretar e agir nessas condições. Então, o existencialismo é a corrente filosófica que defende o ser ou o nada. Você não existe como não ser. Você só pode ser, encontrando o seu lugar no mundo. O Ser ou Nada é a principal obra, provavelmente, do Jean-Paul Sartre. Então, não importa o que a vida fez com você, importa mais o que você fez com que a vida fez com você. Não importa tanto as condições que lhe foram determinadas ou predeterminadas, geneticamente, economicamente, socialmente. Importa mais como que você vai lidar com essas questões e transformá-las, interpretá-las, adaptá-las, agir em cima delas. Segundo este filósofo existencialista, só se pode ser no mundo ou deixar de ser. Não existe meio termo. Ele até falava, sem ser nenhum estímulo a nenhuma atitude drástica, que optar pelo suicídio seria a única opção verdadeira de um ser humano, a única escolha real, né? Nossa, que forte. Pois é. Ele está optando por não ser. Merleau-Ponty. Merleau-Ponty, eu volto um pouquinho para a fenomenologia. Ele tem uma outra visão da fenomenologia que não é a mesma do Rousseau, tá? Mas aí eu falei um pouquinho do Sartre, do existencialismo, justamente para fazer a mescla. Então, para Merleau-Ponty, a percepção é uma porta aberta para vários horizontes, parecido com uma porta giratória. De modo que quando você está vendo um ângulo, não é possível ver outro. Por exemplo, ou você é, ou você não é. Você até pode ver o ponto de vista de alguém que pensa diferente de você, mas neste momento você não consegue ver o seu ponto de vista. Quando você decide sair em um dos ângulos da porta giratória, não é possível sair no outro ponto da porta giratória também. Então, quando uma face se mostra, a outra face se torna invisível. Professor, eu não entendi. A Hannah Arendt, que a gente também já vai falar logo mais, ela é uma alemã judia que foi vítima dos campos de concentração. Ela entrevistou o próprio carrasco que a torturou no campo de concentração. E ela fez perguntas muito sinceras, a ponto de querer entender como funcionava a mente daquele carrasco. E ela chegou a ser questionada tanto por judeus quanto por nazistas e acabou sendo alvo dos dois lados. Alguns judeus falaram assim: você podia ter só relatado os horrores que ele praticou com você e ele seria condenado com muito mais veemência. E alguns nazistas falaram: por que você só não condena? Por que você fica tentando mostrar o quão cruel e o quão insensível ele era? Já não basta a condenação? Porque a gente já vai falar logo mais, tá? Ela tentava mostrar o quanto ele podia ter feito escolhas que ele não fez. Mas quando ela fazia perguntas, ela realmente se colocava no lugar dele e deixava de ser o papel de quem sofreu as torturas. Ou você se coloca num lugar ou no outro quando você está fazendo a epoché. Lembra quando você faz a separação do fenômeno do resto dos demais fenômenos que ocorrem? Quando você decidiu sair em uma das vertentes da porta, não dá para sair na outra.
Aí você faz um novo parênteses, decide sair na outra vertente da porta. Então eu vou fazer perguntas agora para você como carrasco nazista. Eu vou fazer perguntas para você agora como uma pessoa que tem livre pensamento e poderia ter decidido não ser um carrasco. E você decide que olhar você vai dar, que saída que você vai fazer da porta giratória. Então, a Hannah Arendt, que a gente tinha falado, filósofa judia alemã, que sobreviveu ao Holocausto e a entrevistar filosoficamente seu carrasco, confrontou até onde vai o poder da decisão humana. Ela fazia perguntas do tipo assim: mas você podia não ter escolhido torturar as pessoas que você torturou? E ele respondia: não podia, eu obedecia a ordens. Mas você podia não ter escolhido não obedecer? Falou: não, se eu não obedecesse, eu que seria torturado. E você não podia ter escolhido isso? Falou: não. E se todos escolhessem não torturarem? E se todos escolhessem se rebelar contra Hitler? Será que a gente não teria evitado um horror para a humanidade? Será que isso só não aconteceu porque todos foram obedientes a algo que não era para ter obedecido? E ela tem essa frase que é simbólica: pensar é perigoso, não pensar é mais perigoso ainda. Então, mostrando aí quase que uma mistura de existencialismo e fenomenologia, resumindo bastante aí do pensamento do século XX. Então, tem um filme que eu recomendo a todos, que mostra aí esse julgamento onde ela entrevistou o seu carrasco, A Banalização do Mal. Temos aí respostas do livro, depois você pode procurar no site. No site também terá testes para você responder e treinar aí para a sua avaliação. Estou indo rapidinho porque você pode depois procurar no site. Estude pelo site, estude pelo livro. Assista esse vídeo mais de uma vez. Tá? Foucault. A grande obra de Foucault chama Vigiar e Punir. E ele diz como pequenos instrumentos de poder não são pequenos, porque eles estão pulverizados para vigiar, controlar e punir e fazer com que as pessoas obedeçam, para que controle os corpos e mentes das pessoas e transforme em corpos dóceis ao poder maior. Então, o Foucault, ele faz a gente questionar se o poder é algo que se tem ou que se exerce. Então, quem tem mais poder sobre você? Você já pensou sobre isso? É você mesmo? É a sua mãe? São seus pais? São seus professores? Quem é mais poderoso? O Papa Francisco ou Trump, que escapou da cadeia com seu poder financeiro, pagando indenizações, pagando fianças? Tá? Para Foucault, o poder é produzido e reproduzido a todo momento nas interações sociais. Não é algo que alguém possua. O poder é onipresente, está em todos os lugares e relacionado ao conhecimento. Foucault sugere que o poder não é apenas algo que é exercido, mas é também algo que é produzido e reproduzido pelo saber e por meio do conhecimento que o poder se estabelece e se legitima. Então, as escolas, os hospitais, os manicômios estão aí para controlar corpos e mentes de quem pensa diferente, segundo Foucault. Se você começar a pensar muito diferente, a querer agir muito diferente, vão evitar que você faça isso com carteiras enfileiradas, sinal batendo dizendo que é hora de pensar em um assunto e começar a pensar em outro, né? Remédios psiquiátricos dizendo que você está muito agitado e assim por diante. Existe uma música do Pink Floyd que a gente passou em aula, Another Brick in the Wall, em que diz que as escolas ajudam a formar tijolos para o grande sistema, engrenagens para o grande sistema, em que tudo deve funcionar para servir ao lucro do sistema capitalista.
Professor, mas essa visão é muito pessimista, hein? Bastante. Eu não concordo com ela totalmente. Eu acho que ainda bem que existem pessoas que, mesmo com sistemas opressores, pensam por conta própria. E existe muita interação, existe muita criatividade. Espero que entre vocês exista muito disso, existe muito o livro Pensar, a manifestação das ideias, mas estamos falando da visão do Foucault. Existe uma charge que ficou muito famosa que compara a produção das escolas tradicionais com aquela cena do filme Tempos Modernos do Chaplin, dos alunos estarem respondendo provas com a linha de montagem fordista e toyotista, sabe? Em que responder testes seria parecido a uma linha de produção. Todo mundo consegue entender a crítica disso? É como se você estivesse alienado, cumprindo apenas o que te pedem para fazer sem pensar por conta própria, sem questionar nada do sistema, apenas obedecendo ordem e se formatando para repor peças que forem gastas no sistema. Muito bem. Mais um pensador aí do século XX, e o último que a gente vai falar é uma mistura de filósofo com poeta, Kafka. Cuidado para não confundir com kafta, que é churrasco de carne prensada, tá? Então, Kafka fala aí sobre um sistema jurídico opressor e inacessível. A gente leu um texto em aula que falava sobre um porteiro que dificultava o acesso a um lugar e dava a entender que o acesso estava sempre livre e a pessoa não passava porque não queria, e talvez ela não quisesse mesmo, mas inicialmente parecia tão opressor que a própria pessoa ficava com medo de passar, e o excesso de burocracia faz com que a pessoa não queira passar, e aí depois ela não sabe se não passou porque é muito burocrático, ou se ela está se reprimindo, e Kafka diz isso. Ele diz, olha, o excesso de burocracia inibe as transformações. A pessoa também tem um processo de autocoerção, de trava, em que ela não quer a mudança. E muitas vezes a pessoa tem medo do ridículo. Em um livro chamado A Metamorfose, ele compara aí a mudança que um jovem vai sofrendo com ele estar se transformando num inseto repugnante, numa barata, né? Então, com essa revisão, pessoal, eu acredito que a gente vai chegando perto ao que você precisa saber para a avaliação AD. Lógico que você dá uma folheada no seu livro, estuda, leia, veja os exercícios, veja o que tem pelo site também, assista esse vídeo mais de uma vez. Falamos aí da burocratização do poder, onde há a falta de transparência e a fraqueza do indivíduo para se opor ao poder. Ele fala sobre a manipulação do indivíduo pelo poder, um estado em que os indivíduos são manipulados e se sentem impotentes para mudar a circunstância, né? E a autocoerção, não é autocorreção, hein? É a autocoerção. O ser humano não passa pelas transformações que deveria, pelas metamorfoses, por medos infundados, tanto externos quanto internos. Uma excelente prova para todos vocês e que vocês se preparem muito bem. Até a próxima, pessoal!